Meu nome é Gustavo Carreiro Matias e junto com o professor André Von Borges Lopes, do Departamento de Engenharia Mecânica, foi desenvolvido um trabalho sobre a modelagem de escoamentos do humor aquoso na câmara anterior do olho humano. A câmara anterior do olho humano é essa região compreendida entre a córnea e a íris. E nessa câmara existe um líquido chamado humor aquoso. Nesse trabalho a gente vai tentar descobrir a distribuição de velocidades e de pressão desse humor aquoso nessa câmara, quando tem uma entrada de humor aquoso pela pupila. Então, o nosso objetivo é analisar o efeito da entrada de humor aquoso na câmara anterior do olho e determinar a distribuição de pressão e as linhas de corrente nessa câmara. O humor aquoso é um fluido newtoniano com propriedades muito semelhantes às da água, porque ele é composto majoritariamente por água. Além disso, nosso problema vai ser resolvido em uma calota esférica, que é basicamente o formato aproximado do olho humano, e vai ter simetria axial, porque as nossas condições de contorno são simétricas. A aproximação de Boussinesq é uma simplificação que a gente vai usar para resolver esse problema. Ela é usada quando você tem uma baixa variação de temperatura no seu problema. E quando você tem essa baixa variação de temperatura, não faz sentido você considerar que todas as propriedades do fluido variem com a temperatura, porque senão ficaria muito trabalhoso. Nesse caso, você considera que todas elas são constantes e tem o valor dessa propriedade a uma temperatura de referência T0, e você considera o valor da variação de temperatura como uma força extra de empuxo, que é essa força mostrada aqui. As equações governantes do problema são a equação Navier-Stokes, que é a equação governante para qualquer fluido, a equação da continuidade e a equação da energia. Para a gente resolver esse problema, a gente precisa das condições de contorno. A primeira condição é a condição de não deslizamento na córnea, de forma que, como a córnea está parada, a gente tem que a velocidade é nula ali. A condição de não deslizamento na íris é um pouco diferente. A gente tem que duas componentes da velocidade são nulas, mas que, como tem entrada de humor aquoso pela pupila, você vai ter uma componente não nula ali. Então, vai ter uma velocidade de entrada W0, que é um dado do problema. Além disso, a gente tem que a temperatura na córnea e na íris são definidas e possuem o valor de T1 e T0, respectivamente. Além disso, a gente precisa resolver a equação. Para isso, a gente primeiro dimensionaliza as equações governantes, depois a gente aplica a hipótese de lubrificação, que é uma hipótese usada quando você tem uma discrepância de escalas no problema, e nesse caso você desconsidera os termos de menor ordem. E com isso a gente chegou nessas equações governantes, onde aparecem dois grupos adimensionais muito comuns na mecânica dos fluidos, que é o número de Reynolds e o número de Freud. Depois disso a gente resolveu as equações, e com isso a gente chegou a uma expressão para a temperatura e para a velocidade. A temperatura é aquela mostrada na primeira equação, e a velocidade, as três componentes da velocidade são mostradas abaixo. A diferença é que as componentes da velocidade elas dependem da pressão. Então, para a gente obter realmente a expressão da velocidade, a gente vai precisar resolver a pressão. Usando as equações governantes, a gente chega que a equação governante para a pressão é essa. Mas essa equação ela é muito complexa de ser resolvida numericamente, porque ela não é linear. Então, a gente vai ter que resolver computacionalmente. E aqui a gente tem o formato da córnea, que é esse aqui. Para a gente resolver esse problema computacionalmente, a gente usou o método das diferenças finitas e desenvolveu um código em Python. E para validar o nosso código, a gente usou o artigo do Fitch e do Gonzalez de 2006. Primeiro, a gente usou esse modelo de entrada de humor aquoso, mostrado aqui na figura da esquerda. E para esse modelo, a gente comparou o nosso resultado com o resultado obtido pelo Fitch e pelo Gonzalez. Dá para ver nesse segundo gráfico que o nosso resultado e o do Fitch e do Gonzalez é muito parecido. Então, validando o código computacional desenvolvido. Esse modelo, porém, usado para comparar e que tem solução analítica, ele tem alguns problemas. Primeiro que ele considera a pupila de um tamanho específico, e a pupila tem um tamanho variável, e o fluxo de humor aquoso por toda a íris, quando a gente sabe que não passa humor aquoso pela íris. Então a gente propôs um segundo modelo, que é esse modelo aqui que corrige esses problemas. E para esse segundo modelo a gente obteve a distribuição de pressão, que é esse valor mostrado aqui à esquerda, à direita, desculpa. Depois disso, a gente obteve as componentes da velocidade para esse problema. A primeira componente é a componente U, e dá para ver que o fluido está se movendo da esquerda para a direita, como é esperado, dado que tem entrada na esquerda e saída na direita. Aqui é a componente W da velocidade. Dá para ver que tem uma entrada, ou seja, uma velocidade positiva aqui do lado esquerdo, uma velocidade praticamente nula no meio e uma velocidade negativa do lado direito, que é onde está saindo o fluido, que também é coerente. E aqui dá para ver o formato que o fluido percorre. Então, dá para ver que o fluido sai da região de entrada e vai para a região de saída, como era de se esperar. Então, os resultados foram muito coerentes. Então, a gente descobriu como é que é a distribuição de pressão na câmara anterior do olho humano para um modelo muito coerente, e agora a gente pode ter uma melhor noção de como é a movimentação do humor aquoso. Aqui tem as referências usadas nesse trabalho. Obrigado.